controlar o acesso a recursos de nuvem usando o controle de acesso baseado em função do Azure. Quando você tem várias equipes de TI e engenharia, como é possível controlar o acesso que eles têm aos recursos no seu ambiente de nuvem? É uma boa prática de segurança conceder aos usuários apenas os direitos que precisam para executar o trabalho, e somente aos recursos relevantes. Em vez de definir os requisitos de acesso detalhados para cada indivíduo e atualizar os requisitos de acesso quando outros recursos são criados, o Azure permite controlar o acesso por meio do RBAC do Azure, controle de acesso baseado em função do Azure. O Azure fornece funções internas que descrevem regras de acesso comuns para os recursos de nuvem. Você também pode definir suas funções. Cada função tem um conjunto associado de permissões de acesso relacionadas a essa função. Quando você atribui indivíduos ou grupos a uma ou mais funções, eles recebem todas as permissões de acesso associadas. Como o controle de acesso baseado em função é aplicado aos recursos? O controle de acesso baseado em função é aplicado a um escopo, que é um recurso ou um conjunto de recursos ao qual esse acesso se aplica. Este é um diagrama que mostra a relação entre as funções e os escopos. Os escopos incluem um grupo de gerenciamento, uma coleção de várias assinaturas, uma assinatura única, um grupo de recursos, um recurso individual, os observadores, os usuários que gerenciam recursos, os administradores e os processos automatizados ilustram os tipos de usuários ou contas que normalmente são atribuídos a cada uma das várias funções. Quando você permite acesso a um escopo pai, essas permissões são herdadas por todos os escopos filhos. Por exemplo, quando você atribui a função proprietário a um usuário no escopo do grupo de gerenciamento, esse usuário pode gerenciar tudo em todas as assinaturas dentro do grupo de gerenciamento. Quando você atribui a função leitor a um grupo no escopo da assinatura, os membros desse grupo podem ver todos os grupos de recursos e os recursos da assinatura. Quando você atribui a função colaborador a um aplicativo no escopo do grupo de recursos, o aplicativo pode gerenciar os recursos de todos os tipos nesse grupo de recursos, mas não outros grupos de recursos na assinatura. Quando devo usar o RBAC do Azure? Use o RBAC do Azure quando precisar. Permitir que um usuário gerencie VMs em uma assinatura e outro usuário gerencie redes virtuais. Permitir que um grupo de administradores de banco de dados gerencie bancos de dados SQL em uma assinatura. Permitir que um usuário gerencie todos os recursos em um grupo de recursos, como máquinas virtuais, sites e subredes. Permitir que um aplicativo acesse todos os recursos em um grupo de recursos. Esses são apenas alguns exemplos. Você encontrará a lista completa de funções internas no final deste módulo. Como o RBAC do Azure é imposto? O RBAC do Azure é imposto em qualquer ação iniciada em um recurso do Azure que passa pelo Azure Resource Manager. O Resource Manager é um serviço de gerenciamento que fornece um modo de organizar e proteger seus recursos de nuvem. Normalmente, você acessa o Resource Manager no portal do Azure, no Azure Cloud Shell, no Azure PowerShell e na CLI do Azure. O RBAC do Azure não impõe permissões de acesso no nível do aplicativo nem dos dados. A segurança do aplicativo precisa ser realizada pelo aplicativo. O RBAC usa um modelo de permissão. Quando você recebe uma função, o RBAC permite que você execute determinadas ações, como leitura, gravação ou exclusão. Se uma atribuição de função conceder a você permissões de leitura em um grupo de recursos e outra atribuição de função conceder a você permissões de gravação no mesmo grupo de recursos, você terá permissões de gravação e leitura nesse grupo de recursos. A quem o RBAC do Azure se aplica? Você pode aplicar o RBAC do Azure a uma pessoa ou a um grupo. Você também pode aplicar o RBAC do Azure a outros tipos de identidades especiais, como entidades de serviço e identidades gerenciadas. Esses tipos de identidade são usados por aplicativos e serviços para automatizar o acesso aos recursos do Azure.
A Tailwind Traders tem as seguintes equipes com interesse em alguma parte do ambiente de TI geral. Administradores de TI. Essa equipe tem a propriedade máxima dos ativos de tecnologia, tanto localmente quanto na nuvem. A equipe requer controle total de todos os recursos. Backup e recuperação de desastre. Essa equipe é responsável por gerenciar a integridade de backups regulares e invocar as recuperações de dados ou de sistemas. Custo e cobrança. As pessoas da equipe acompanham e relatam gastos relacionados à tecnologia. Elas também gerenciam os orçamentos internos da organização. Operações de segurança. Essa equipe monitora e responde a incidentes de segurança relacionados à tecnologia. A equipe requer acesso contínuo aos arquivos de log e aos alertas de segurança. Como fazer para gerenciar as permissões do RBAC do Azure? Gerencie as permissões de acesso no painel Controle de Acesso, IAM, no portal do Azure. Esse painel mostra quem tem acesso a qual escopo e quais funções se aplicam. Você também pode permitir ou remover o acesso nesse painel. A captura de tela a seguir mostra um exemplo do painel Controle de Acesso, IAM, para um grupo de recursos. Neste exemplo, Diogo Martins recebeu a função Operador de Backup no grupo de recursos.